Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, por um decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra, que por acaso era cuiabano, celebra-se o Dia Nacional de Ação de Graças, em sintonia com o Thanksgiving Day, Dia de Ação de Graças, nos Estados Unidos, na mesma data. Qual é a origem desse Dia de Ação de Graças? Bom, na história específica americana, a coisa é uma manifestação popular, nascida de protestantes, mas também católicos, mas originalmente muito mais protestantes. Embora no primeiro Dia de Ação de Graças havia índios católicos, no primeiro Dia de Ação de Graças histórico. É uma manifestação popular de dar graças a Deus pela boa colheita. Lá nos Estados Unidos eles estão no outono, indo para o inverno. E historicamente houve uma época em que as colheitas foram ruins. Quando finalmente veio uma colheita boa, as pessoas se reuniram para fazer ação de graças numa grande mesa, etc. E dali tudo veio as tradições do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, que eles matam peru, né? E comem o peru. É uma espécie de prévia do Natal. É um dia que se fica, é sempre numa quinta-feira, é a quarta quinta-feira de novembro, como hoje, ponto. Só para dizer como são as coisas lá nos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças é, portanto, uma festividade do calendário civil. Ele não existe no calendário litúrgico da igreja, mas a igreja tradicionalmente reconhece esse dia, tanto que lá nos Estados Unidos existe um indulto do Papa Pio XII que só vale para os Estados Unidos, só para avisar aqui, que na sexta-feira, depois do Dia de Ação de Graças, ou seja, Black Friday, né? A sexta-feira, amanhã, depois do Dia de Ação de Graças, os americanos podem comer carne, porque sobrava tanto peru, né, que os bispos pediram ao Papa Pio XII um indulto para que os americanos na sexta-feira, depois do Dia da Ação de Graças, pudessem comer carne. É o indulto do peru. Mas o que é que isso tem a ver conosco, com nós brasileiros? Bom, tem a ver, evidentemente, é um feriado que vem por influência, um feriado não, é uma festa do calendário que vem por influência americana, não é feriado aqui, lá é feriado, é um grande feriado nacional, né, em que a família se reúne, mas a finalidade do presidente Dutra e do governo de colocar um dia de ação de graças é o reconhecimento sensato de que nós, enquanto sociedade brasileira, a nação brasileira, precisamos juntos dar graças a Deus pelos dons que Ele nos concede e um dia para agradecer. Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Sobretudo, nós católicos temos a forma mais sublime de agradecer a Deus, de fazer ação de graças, que é a Santa Missa. Na celebração da Divina Eucaristia, nós prestamos o mais perfeito culto a Deus, um culto a Deus que não pode ser melhorado, não pode nada aqui na missa
pode ser melhorada. Não interessa se a missa é celebrada numa grande catedral ou se ela é celebrada debaixo de um pé de árvore no interior, como eu já fiz muitas vezes, quando durante 11 anos fui pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores em Barão do Melgaço. Não tinha igreja nos lugares onde eu ia, não tinha capela, tinha que celebrar debaixo da árvore. Seja missa na catedral, seja missa debaixo da árvore, ela é o culto perfeito prestado a Deus. Por quê? Porque na missa está o sumo e eterno sacerdote Jesus. E Jesus na missa, Ele faz 4 coisas, porque essas 4 coisas Ele fez abundantemente no Calvário, na cruz. E isso é renovado na missa. No Calvário, Jesus presta a Deus o mais perfeito culto de adoração. No Calvário, Jesus presta a Deus a mais perfeita ação de graças. No Calvário, número 3, Jesus faz a mais perfeita reparação pelos nossos pecados. E no Calvário, número 4, Jesus faz a mais perfeita intercessão pelas nossas necessidades. Do alto da cruz, o Filho de Deus se fez homem, realizou o culto agradável a Deus. Finalmente, um coração humano, uma alma humana, amou Deus como Deus justamente merecia ser amado. A cruz, ela é justiça. Justiça porque a humanidade em Cristo, a humanidade em Cristo está dando a Deus o que Deus merece, um culto agradável a Deus. Por mais que nós tentássemos fazer adoração, tentássemos fazer ação de graças, tentássemos reparar os nossos pecados e interceder pelas nossas necessidades, nada disso seria minimamente, assim, infinitesimamente próximo daquilo que Jesus fez no Calvário. Por isso a missa, ela é chamada de Eucaristia, ação de graças. Ação de graças, Eucaristia quer dizer isso, Eucaristia, agradecimento, ação de graças. Então, se nesse dia de ação de graças, a humanidade é convidada a dar graças a Deus pelos benefícios recebidos, nós, católicos, temos o privilégio de poder, dentro da humanidade, oferecer a Deus o mais perfeito culto de ação de graças. Porque o sacerdote invisível, que celebra cada missa, Jesus é quem dá graças, é quem agradece. E por que é necessário dar graças? Como eu disse, na missa, Jesus presta o culto que Ele prestou a Deus no único sacrifício do Calvário, perfeita adoração, perfeita ação de graças, perfeita reparação, perfeita intercessão. São 4 coisas, mas vamos focar nessa uma coisa que o calendário civil nos convida a refletir: ação de graças, agradecimento. Vejam,
mesmo que nós não fôssemos para o céu, nós teríamos razão suficiente para passar a eternidade agradecendo a Deus. Vejam, quando terminar a história, quando acabar a história do mundo e Jesus voltar na sua glória, como está descrito aqui no Evangelho, das 4 coisas que Jesus fez na missa, no Calvário, 2 irão desaparecer. Lá no céu, quando terminar a história da humanidade, não será mais necessário fazer reparação, porque tudo vai estar reparado. Não vai ser necessário mais fazer intercessão, porque nós não vamos ter ninguém mais para pedir nada, já vai estar tudo alcançado, vai estar tudo realizado. Mas nós passaremos a eternidade adorando a Deus e fazendo ação de graças, ou seja, agradecendo. E aqui uma das coisas importantíssimas, que aqui serve para o seu exame de consciência: você tem agradecido a Deus? Ou seja, um dos sentimentos mais bonitos do coração humano, uma coisa que não existe nos animais, é a gratidão, o agradecimento, o reconhecimento de que eu não mereci certos benefícios, mas agradeço. Como a gente tem que ensinar aos nossos filhos pequenos, quando a criança recebe alguma coisa, a gente tem que toda hora dizer: como é que diz? Como é que diz? Obrigado. Não é assim que a gente ensina? Porque a criança recebe, fica alegre, dá pulinhos de alegria. Mas isso também os cachorrinhos fazem quando recebem alguma coisa, dar pulinhos de alegria. Mas a gratidão e o reconhecimento só acontece quando você tem alma, e a sua alma inteligente reconhece a dívida impagável que você tem com aquela pessoa. Por exemplo, os nossos pais, para pegar uma coisa muito humana, todo filho deve ter gratidão para com seus pais. Ah, padre, porque você não conhece meu pai e minha mãe. Mas olha, o mínimo eles fizeram, eles não mataram você e transmitiram a você a vida. Você está aqui na minha frente, eles não mataram você, transmitiram a vida. E isso significa que você tem uma dívida impagável para com seus pais. Impagável. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir dar a vida de volta para eles. Eles deram a você a existência, mas você não pode dar a existência para eles. Não tem como pagar isso. Ora, somente quem tem inteligência é capaz de reconhecer, agradecer. Eu reconheço. Gratidão. Eu não merecia. Recebo com gratidão. Agora, se nós precisamos ter isso uns para com os outros, porque isso faz parte da justiça. A ação de graças faz parte da justiça. Gratidão faz parte da justiça, do reconhecimento da dívida que eu tenho
com você e que você gratuitamente, livremente de coração, não está me cobrando isso, porque aliás nem eu tenho como pagar. Gratidão. Se isso é verdade entre os seres humanos, o que nós devemos dizer de Deus? A Ele nós devemos todo o nosso ser. Ele nos sustenta agora no ser. Ele pensa em cada detalhe do que nós somos. A Ele nós devemos tudo o que nós somos e tudo o que nós temos. E Ele é tão bondoso, Ele é tão caridoso, Ele é tão misericordioso. Gratidão. A igreja, nossa mãe e mestra, nos ajuda na gratidão, na ação de graças, no louvor, seguindo aos ensinamentos de Cristo. Jesus, no Pai Nosso, nos ensinou a dar louvor e ação de graças, dizendo: santificado seja o vosso nome. A igreja, no hino do Glória, diz: nós vos louvamos, nós vos adoramos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Dar graças a Deus pela grandeza de Deus. Então façamos isso, porque dar graças a Deus é algo que inclusive é bom para a nossa saúde mental e espiritual. Não somente é um dever, mas cumprir esse dever é algo que faz muito bem. As pessoas que vêm à igreja só para pedir, terminam tendo uma vida cinza, triste, porque a vida está sempre faltando alguma coisa. A pessoa nunca reconhece a abundância e a grandeza do que já recebeu, porque da ação de graças repetida, consciente, sincera, inspirada e movida pelo Espírito Santo, nasce a grande alegria. Nossa mãe, Nossa Senhora, foi grande mestra da vida de oração e da ação de graças, e disse: a minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me bendita, o poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. É um grande hino de ação de graças, reconhecendo as maravilhas que Deus faz. As pessoas deprimidas, mimadas, emburradas, embrutecidas, fechadas, tristes, não têm gratidão. Você faz tudo por elas e o que você recebe é um olhar de desdém. As pessoas agradecidas são diferentes, são mais saudáveis. Então, se não fosse dever nosso dar graças a Deus por toda a eternidade, haveria ainda essa razão de conveniência, essa razão de saúde espiritual e mental. Se eu pudesse dar um conselho para os que sofrem de depressão, é fazer um voto de durante alguns meses não fazer nenhuma oração de pedido e só fazer ação de graças o tempo todo, agradecer pelo copo d'água, agradecer pelo sol, agradecer pela grama,
Mas agradecer sobretudo pelos bens espirituais, agradecer porque nós temos fé, agradecer porque estamos em estado de graça e Deus habita em nós, agradecer porque Cristo morreu na cruz por nós, agradecer pelos santos, agradecer pelos nossos anjos da guarda, agradecer pelas pequenas virtudes que Deus colocou dentro de mim, embora devessem ser grandes, agradecer a tudo e por tudo, e ter profunda gratidão pelo mínimo gesto, ver em tudo aquilo que os outros fazem por mim um sinal da bondade de Deus, da sua ternura. Uma pessoa te dá um copo d'água e no coração dizer: Deus é bom. Como Deus é bom. Deu um copo d'água a um escravo miserável como eu, que merecia o chicote e o inferno, mas Ele me trata com bondade. Grande dia de ação de graças que prepara o dia eterno em que nós viveremos de ação de graças.